prazer, uma alegria ver esse auditório cheio com os nossos alunos. Quem está entrando agora no CP1 passou por uma prova bastante difícil agora em junho, e vocês estão muito preparados, né? Vocês têm toda a condição, toda a capacidade de seguir no curso e se prepararem para um grande sonho, né? Que é alcançar a magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Então, agora eu passo a palavra à nossa querida diretora do Departamento de Ensino, Bianca, que geralmente fica mais pertinho de vocês, tem um contato mais próximo, mas a Secretaria-Geral está aberta a todas e todos para qualquer necessidade. Bom dia. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a nossa mesa do dia de hoje. É um prazer e uma honra contar nesse evento com a presença do nosso diretor-geral, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, a quem agradeço por todos os esforços continuamente feitos para que a nossa Escola de Magistratura proporcione aos alunos eventos fundamentais para que cresçam e amadureçam juridicamente e como cidadãos. Esse prazer é multiplicado por muitas vezes quando podemos, nessa manhã, receber na nossa casa 2 ministros com a importância, com a relevância jurídica, com tanto a dizer para vocês que pretendem iniciar a carreira na magistratura, que são os nossos queridos ministros, Antônio Saldanha Palheiro e o ministro Belize. Cumprimentando os membros dessa banca, cumprimento também as demais autoridades presentes hoje na nossa casa, o faço na figura do nosso querido desembargador, Cláudio Delorto, cumprimento todos os demais desembargadores, magistrados da casa, professores presentes e alunos do nosso curso, esperando que vocês aproveitem esse rico encontro que eu gostaria de ter tido na idade de vocês e no momento em que estão, a oportunidade de presenciar. Não tive essa oportunidade, tive grandes professores, mas não pude viver um evento com essa importância, como vocês podem fazer nesse momento da Emerge. Espero que aproveitem cada um dos ensinamentos, que eternizem tudo que vai ser dito nessa manhã e que transformem essas lições em energia para que continuem buscando seus objetivos e para que, uma vez que os alcancem, façam um caminho tão brilhante, tão honroso, tão comprometido com a justiça e com a sociedade, como tem feito os ilustres membros dessa nossa banca no evento de hoje. Então, esperando que vocês aproveitem esse encontro, mais uma vez os cumprimento, desejo a todos muito sucesso, agradeço a presença dos nossos membros aqui nessa banca, das demais autoridades presentes na casa, e devolvo a palavra ao nosso diretor-geral, o desembargador Marco Aurélio. Muito obrigado, Bianca. Bom dia a todos, a todas. É uma alegria enorme vê-los conosco nesse momento de festa, nesse momento de gala para a nossa escola. Eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento. Nós sabemos, e eu tive conhecimento pessoal das dificuldades que o ministro Belize e o ministro Saldanha tiveram que superar para estar com vocês hoje aqui. Essa aula magna, ela, é claro, desembargador Delorto, desembargadora Andréia, todos muito bem-vindos, mas essa aula, ministro, é para vocês. Essa aula é para os alunos do nosso curso preparatório. Como disse a Bianca e a Gabriela, é um momento para que nós saibamos internalizar, incorporar, levar para a nossa mente, o nosso coração, a realidade de materializar o sonho. Quem daqui quer ser magistrado e magistrada no Estado do Rio de Janeiro, levanta a mão. Aí, ó. Eu vi gente que não levantou. Eu também. E eu lutei pra caramba para isso. Dizem que eu entrei pela janela. Vocês não vão passar por isso, né? Tudo bem. Então, eu só tenho uma saída. Eu sempre tenho falado dentro da sala de aula, quando eu os visito. Estudar, 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 estudar. E quando parar de estudar? Estudar novamente. Descobriu a banca?
vá dormir com o examinador. Bota os acordos. Hoje eu vou dormir com a desembargadora Giselda. Hoje eu vou dormir, se for da banca, eu não sei quem a banca. Eu tento dar uma de espião, mas o presidente ele já sacou o que eu estou querendo, ele já me corta. E eu estou querendo descobrir essa banca para a gente preparar com o desembargador Humberto Dalla, que estava aqui, um curso só de jurisprudência. De quem? Do examinador. Do examinador. Pouco interessa a tua opinião. Tua opinião não interessa. Você não tem opinião. Não tem. Depois eu penso. Aí vai botar na sentença. Eu penso, com quanto? Aí você vai no com quanto. Vai embora. Malgrado também a jurisprudência. Divirjo. Agora é o pensamento do examinador. É a única forma de terem êxito, né? Acreditem, continuem a frequentar os nossos fóruns permanentes. Está tendo agora um evento com o ministro Rogério Schietti no nosso auditório, falando do reconhecimento facial dos acusados. Tema da hora. Se eu fosse examinador de processo penal, eu colocaria essa questão na prova. E ele vai ficar no YouTube. O YouTube da Emerge é uma biblioteca digital. Sabe o que é uma biblioteca digital? Você chegar lá, entrar no YouTube da Emerge, clicou, resolução 484, vai aparecer o evento inteiro. Então, ao mesmo tempo que você está aqui hoje, 2h, você vai estar assistindo, não precisa dormir. 2h, você vai assistir o ministro Schietti, anotar, entendeu? Então, a prova é 3 de setembro. E quando eu consegui vencer a agenda dessas duas feras que estão aqui, eu toquei o coração deles. Porque eu falei, olha, meus alunos vão ter prova dia 3 de setembro. E eles precisam saber que os sonhos não envelhecem. Que os sonhos podem acontecer. Magistrados que começaram como vocês, fizeram prova para cá, trilharam toda a carreira, foram a desembargador e hoje honram o nosso estado do Rio de Janeiro na 3ª turma do STJ e na 6ª turma do STJ, com votos magníficos com relação ao direito privado e ao direito criminal. Então, eu não vou falar mais nada, já falei demais, porque eu também quero aprender. Sim, também está ali o nosso presidente, Luciano Matos. Bandeira. Não está no MP. Nosso presidente da Ordem, a quem eu agradeço a presença, representando todos os nossos advogados. Muito obrigado pela presença. E agora eu passo a palavra ao meu querido xará, ministro Marco Aurélio Belisa. Muito obrigado. Bom dia. Tá bom, presidente? Bom dia a todos. É uma felicidade poder retornar aqui a essa Escola da Magistratura. Peço licença ao meu diretor-geral, meu amigo Marco Aurélio Bezerra, ministro Saldanha, meu amigo de magistratura de mais de 33 anos. Ele chegou aqui em 88 e em 90. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso querido diretor-geral, mas preciso, antes de iniciar, fazer alguns registros que me tocaram o coração no convite, mas hoje ainda me afloraram aqui com uma nostalgia muito bacana e acho que vai fazer parte da mensagem que eu vou trazer para os senhores. Eu me refiro à presença no auditório, dentre outros amigos muito querido, Andréa Pachá, que nasceu num dia muito especial, 4 de janeiro, tal como eu, Cláudio Delorto, mas a referência mais antiga que eu guardo no meu coração é o desembargador Paulo Sérgio de Araújo e Silva Fabião,
meu professor na faculdade. Assim como vocês estão iniciando, eu na faculdade, não na Emerge, e eu vou falar o que foi a Emerge na minha vida. Em 1984, o então desembargador, o juiz Fabião, da nona ou 31ª? Nona Vara Civil, me dava aula na Estácio de Sá de Processo Civil, e é um daqueles professores que desperta na gente algo mais do que a vontade de passar na matéria. Eu cheguei ao direito meio... tinha que fazer alguma coisa, gostava de bola e de outras coisas, tinha que escolher uma carreira, fiz o direito e veio a paixão com professores aqui do nosso tribunal, Paulo Fabião, Wilson Marques, Eduardo Mair, Ivaldo Correia. Então, marcou muito na minha vida a presença de professores que trouxeram para mim mais do que um ensinamento de uma matéria, porque isso faz parte, mas a vocação, a despertar da vocação, a vontade de seguir a carreira, e isso o meu querido professor de sempre, Paulo Fabião, tem essa marca no meu coração. Minha gratidão ao professor Fabião por tudo que... Depois tive a honra de ser desembargador, juiz aqui no tribunal, desembargador com ele, integrar o Tribunal Regional Eleitoral, numa composição em que o desembargador Fabião participava. Então, fazendo esse registro, quero cumprimentar meus queridos amigos, Luciano Bandeira, Alfredo Hilário, Fábio Azevedo, Renata Palheiro, todos presentes numa aula que é para vocês, uma conversa que é para vocês, alunos da Emerge. Sou juiz do ano de 90, primeiro concurso após a Constituição, em 90 eu fazia o concurso e passava aqui, primeiro concurso pós-Constituição e primeiro concurso que teve Escola da Magistratura, uma escola que nos recebeu um curso de formação de magistrados que eu espero que em breve vocês todos possam cursar. Aquele curso para os juízes aprovados na carreira, e essa foi a motivação que o meu querido amigo Marco me trouxe. Olha, vem trazer para a turma que é possível. Eu estava numa faculdade, vi um professor daquele quilate, quis ser igual, consegui, frequentei a escola, cursei uma carreira, fiquei velho, virei desembargador, é o destino, todos envelhecemos, e tive a felicidade de poder, para um juiz de carreira, integrar um tribunal superior e continuo integrando. Então, cumprimento meus amigos, tenho aqui na plateia pessoas queridas que vi praticamente nascer, amigos dos meus filhos de escola, vejo lá escondidinho, lá no final, Mateus Modesto, meu querido amigo, os pais muito me honram com a amizade, e convidado que fui aqui pelo nosso diretor-geral para essa conversa, eu confesso que estava bem, estou com viagem marcada agora para meio-dia, estava complicado, eu falei, eu tenho que dar uma mensagem para os colegas. A proposta é falar sobre a jurisprudência civil do direito privado no STJ. Eu tinha selecionado o que seria mais importante para um juiz que começa, não vou falar de temas específicos e complexos que poucos chegam à mesa de um juiz que está começando. Então, eu fui fazer uma pequena separação do que tem de mais e vi que tem muita coisa que temos em muita quantidade. Ficaria difícil eu ficar lendo emendas de decisões para os colegas, para meus, se Deus quiser, meus futuros colegas, e pensei numa mensagem de trazer reflexões para vocês, qual é o papel do juiz. Se nós estamos conscientes do nosso papel, penso que fica mais fácil de nós até no momento de uma decisão, saber qual é o nosso papel de equilíbrio, qual é o papel do juiz, as considerações que temos que fazer antes de decidir. Decidir é uma coisa solitária, difícil, as matérias, acredito, senhores, são complexas, por mais que possam parecer simples. Atrás de todo despejo tem alguém necessitado, perdendo uma casa, perdendo a moradia. Atrás de todo o processo de plano de saúde, que parece simples, tem alguém necessitado de um cuidado. Então, são questões que mexem diretamente com o coração de todos nós, e, por isso, o espectro de decisões, variando de decisões mais duras e menos duras, a refletir o que cada um de nós tem de sentimento e tenta retratar no papel.
Então, eu quero trazer para vocês, são essas reflexões do papel do juiz, porque o juiz, queiram ou não os colegas, faz parte de um sistema, e nem vamos discutir hoje sistema judicial, obrigação ou não do juiz decidir de acordo. Eu quero falar de coração, mas dos limites do juiz nos casos que são sensíveis e não são poucos. Então, anotei aqui agora, vindo de carro para cá, eu falei, eu vou mudar, não vou ficar lendo emenda, até porque certamente vocês estão mais atualizados com a jurisprudência do meu tribunal do que eu mesmo, que vocês, como disse o nosso professor, focam no assunto e cada coisa nova é distribuída. Hoje nós estamos julgando lá, aqueles sites publicam instantâneamente, antes de acabar a sessão já está lá, o STJ julgou isso, julgou aquilo. Eu venho trazer uma reflexão para os colegas, que acho que penso que isso vai ajudar no momento de decisão, numa decisão que vocês vão tomar num processo e vão tomar no concurso público, vocês vão estar decidindo uma questão no concurso que semelhante, o que é a banca, o cara traz para vocês uma questão que o tocou, eu falei, seria importante, eu acho que não pode ser juiz no Rio de Janeiro sem enfrentar essa questão. E tenho a convicção que não há respostas totalmente certas, não há resposta se tem uma boa fundamentação, não há respostas, por isso a minha pouca preocupação de dizer, olha, o certo é deferir essa tutela ou é indeferir essa tutela, mas eu vou trazer o que nós devemos pensar e vou pensar na jurisprudência, questões que eu decidi lá no Superior Tribunal, que o juiz teve a mesma sensação e a mesma dificuldade, penso eu, em primeiro grau, são questões sensíveis. Registro a presença aqui do meu querido amigo, juiz de 30 anos, que trabalhou comigo na Vara de Execuções Penais, ex-presidente do TRE, desembargador Elton Leme, para nossa honra. E trago aqui conceitos que hoje todos sustentam como inafastável da prestação jurisdicional. Então, previsibilidade das decisões, isso é um vetor hoje muito importante, segurança jurídica, e vou pegar aqui o início, vou começar por uma questão que afeta todos nós e dói em todos nós. Acabei de passar por uma experiência difícil nessa situação, mas é a vida do juiz. Nós vamos ser elogiados e vamos ser criticados, mais criticados que elogiados, porque ninguém aparece para elogiar e só aparece para criticar. Mas é a nossa vida, nós temos que decidir, consciente do que estamos fazendo, sabendo o que estamos fazendo e estar preparado para ouvir críticas, porque decidir sempre a favor do vento é a melhor coisa do mundo, é aquela causa que todo mundo quer decidir, chega para a gente, o seu pensamento coincide com o desejo de uma maioria, que pode ser ou não, o acertado ou não. Então, decidir a favor do vento, a favor da maioria, é uma felicidade para um juiz, é gol. Agora, decidir contra o vento e contra a maioria é difícil. Vou falar de saúde, vou começar por saúde. O caso que mais toca é que está na mesa de todo juiz civil no Rio de Janeiro, no interior, vai começar lá em Porciúncula, vai ter plano de saúde, vai ter gente doente querendo internação, o juiz vai ter que decidir se interna alguém no CTI, quem tira para morrer, porque às vezes não tem vaga, e é o dilema, são os casos difíceis que tem o juiz, já tem caso aqui na capital, o ministro Saldanha fala isso nas palestras dele, falava de direito privado, porque o ministro Saldanha é craque no privado e hoje domina no criminal, vocês vão ver. Ele conta uma história que o juiz no plantão, o juiz, olha, interna o paciente, mandou uma ordem, aí chegou lá, a médica falou, olha, o oficial de justiça, está resolvido, eu vou internar. Só escolhe aqui quem eu vou tirar que vai morrer, quem eu vou tirar do CTI, porque os que estão no CTI hoje não tem nenhuma vaga, eu vou tirar alguém e alguém vai morrer. Devolve lá. Eu vou prender a médica, aquela situação. Então, não é fácil, isso mexe com o coração. Para o juiz é um alívio no plantão, dá a medida e deixa que alguém vai resolver isso depois. Vai ter plantão no desembargador e deixa os tribunais superiores. Eu quero reforçar aqui o que tenho falado, e acho que isso é um ponto que a escola da magistratura tem que bater. A justiça é feita nos tribunais de primeiro e segundo grau, a justiça é dos juízes e dos desembargadores federais e estaduais. O papel das cortes superiores é de uniformização, não é de decisão. E hoje estamos vivendo um momento que os tribunais são casas de passagem. Alguém vai decidir isso lá em cima, então
é muito cômodo. Então, o juiz tem que assumir a sua função, por mais difícil que seja. Então, eu vou trazer o exemplo da saúde e vou dizer como é complexo, vou tentar trazer rapidamente, dentro do tempo que dispõe, da dificuldade do juiz para decidir. Primeiro, aquela grande questão, saúde pública, saúde privada, vocês vão enfrentar os dois, internação em rede pública, remédios, medicamentos, procedimentos, e na rede privada, que é em número maior, a questão séria dos planos de saúde, todo mundo precisa disso para manter lá um certo padrão de vida, de poder, nos momentos de dificuldade, ter atendimento. E essa atividade engloba muita coisa, engloba a prestadora de serviço, lá, a operadora de saúde, o Estado delega essa atividade, de alguma forma, para essa prestadora. Há uma agência que regula todo esse serviço, nós vamos ver o papel dessa agência, e nós temos que ver na lei, que a lei defere a essa agência algum papel na concretização daquela lei dos planos de saúde, a Lei 8956. Por isso, o tão falado princípio da deferência, se a agência regulamenta a lei, e o papel do judiciário é respeitar essa regulamentação, se ela não ultrapassa os limites da lei. Então, a atuação do judiciário nessa situação seria só de verificar se extrapolou ou não a agência na questão da regulamentação. Temos que ver que tem um contrato que foi celebrado, um ente privado, com beneficiários do plano de saúde, tem as consequências e a prestação e a contraprestação contabilizados naquele contrato, o risco. Então, temos que imaginar que ninguém presta serviço de graça, que o lucro faz parte da operação, e por isso que a empresa está lá concorrendo, mas isso é muito simples de dizer diante de um caso concreto em que é a morte ou a preservação de um contrato. Então, não é fácil a vida do juiz, preparem-se, é uma vida difícil, e por isso que nós temos que ter coerência, temos que respeitar o sistema que traz a segurança para o juiz poder decidir nos casos que entenda necessários, até invadir um pouquinho mais da situação do contrato, mas não pode ser o juiz ou qualquer outro operador do direito irresponsável ao ponto de pensar, olha, tudo eu vou conceder, porque não tem mistério. O que se dá de mais de um lado, se desequilibrar, aquele produto vai sair do cenário. Hoje é quase uma raridade termos planos individuais de saúde. Por quê? Porque tiraram da prateleira do mercado esse produto. Porque plano individual não tem atuarial, tudo no plano, você paga uma prestação de 200, 300, tem lá o 500, seja lá o que for, tem lá o rol dos procedimentos que estavam cobertos. Começamos nós do judiciário, porque nós somos sensíveis, somos latinos, todo o pleito nós deferimos, não tem mistério, se não der lucro, esse produto some, retiraram os produtos da prateleira. Hoje temos planos coletivos maiores, planos menores, aquele plano abaixo de 30 beneficiários, planos maiores. No plano coletivo, é possível um pouco de flexibilidade, porque tem uma massa grande de beneficiários e divide-se o risco, divide-se o custo, os jovens pagam pelos idosos que precisam mais, e isso vai sendo renovado a cada vez que vai entrando. Então, o juiz, para decidir determinadas questões, tem que levar em consideração todos esses aspectos do contrato, que é o contrato, sem ser desumano, sendo sensível. O juiz é um integrante da sociedade, sofre como os outros, vê na família o que acontece na família dos outros, porque você vê na sua família o que acontece num posto de saúde, num hospital público, vê num plano de saúde, mas eu quero só referir aos colegas que não é fácil, então, ponderar todas as nuances que o caso envolve, porque é muito simples, olha, precisou, eu dou, ou não dou nunca, porque o contrato é um elemento fechado, não tem que dar nada mais que está no contrato. Então, é difícil ser juiz, e é por isso que eu louvo aqui a Escola da Magistratura, de receber vocês não sabem o que é começar a ser juiz no interior. Você passa num concurso um dia, no dia seguinte você está decidindo coisas importantes para a vida das pessoas, sem uma estrutura, alguém para te dar um suporte, uma pergunta e um apoio. Então, eu parabenizo aqui
a Escola da Magistratura, que faz esse trabalho e cada vez quer fazer melhor. E eu vou, já tenho 11 minutos de fala antes dos cumprimentos, e eu vou trazer já uma situação que foi muito difícil, muito comentada, porque permite toda essa reflexão que eu estou trazendo. Eu faço referência àquela discussão envolvendo o plano de saúde, de rol taxativo, rol exemplificativo no plano de saúde. Você celebra um contrato, a lei estabelece lá um rol, a lei que regula os planos de saúde estabelece, caberá à ANS definir um rol de procedimentos e medicamentos compatíveis, porque não tem sentido que cada médico possa, essa é a discussão principal, receitar qualquer tipo de procedimento ou medicamento para uma patologia, se a própria comunidade científica, às vezes, não reconhece aquele medicamento ou procedimento, e certamente com alto custo. Então, essa era a discussão lá. Os processos afloraram lá ao STJ para decidir uma situação específica. No caso concreto, a situação foi tão difícil que nós deferimos o medicamento ou procedimento que estava sendo contestado, eu não me lembro da patologia envolvida, mas o fato é que, depois de muita ponderação, um processo difícil, com vários pedidos de vistas, nós conseguimos encontrar um ponto em que definir que o rol é taxativo, porque se tem rol, é porque não é exemplificativo. Se a lei estabelece um rol, é evidente que, se fosse exemplificativo, para que um rol, se você pode deferir qualquer coisa? Então, a própria lei encaminhava no sentido de que haveria um rol. É evidente que a modernidade implica em que, em todo momento, chega um procedimento novo, um medicamento novo, e o plano tem a obrigação de, em certo tempo, validar isso, o plano, o sistema. Esse é o papel da agência, que, em função dessa própria discussão, mudou resoluções e estabeleceu prazos mais razoáveis e céleres e obrigatórios para a validação de novos procedimentos e medicamentos a serem fornecidos pelo plano. Mas, naquela situação, decidimos lá que o rol era taxativo, claro, tem que ter um rol, e o rol está previsto na lei, mas taxativo mitigado, porque, em algumas situações que foram definidas na decisão, olha, foi uma decisão demorada, estudada, estabelecemos parâmetros. Então, eu vou pedir permissão para ler, para ficar mais fiel aqui, só desse tópico da decisão, depois, todos conhecem a decisão, acho, é fácil de buscar, mas eu passaria, se fosse o caso, para vocês. Aqui, cabe serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no rol. 1. O rol de procedimentos e eventos na saúde é, em regra, taxativo. 2. A operadora de plano de seguro ou saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, matéria técnica, regulada lá nas agências, que tem médicos das duas partes, tem usuários, na agência tem um colegiado que trata disso. Outro procedimento eficaz, efetivo e seguro, já incorporado à lista. 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra-rol. Então, isso é possível. Não havendo substituto, aqui é a situação do mitigado, foi aqui que o STJ estabeleceu a diferença. Não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que, 1, não tenha sido indeferido expressamente pela ANS a incorporação de um procedimento ao rol de saúde suplementar. A ANS, na forma da lei, estabelece uma câmara lá que é composta de médicos e várias entidades e rejeita aquele tratamento ou medicamento para aquele tipo de patologia. Se foi negado pela ANS, não tem sentido que o juiz possa deferir um medicamento ou procedimento dado como ineficaz. Que haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências. 3. Haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, como Conitec, Natjuz e estrangeiros, e recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais, e seja realizado, quando possível, o diálogo institucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise em área de saúde, incluída a comissão de atualização do rol.
Então, o que decidimos aqui? Que o rol é taxativo, temos que cumprir, acompanhar aquele rol de procedimentos estabelecidos pela agência, na forma da lei, porque a lei assim o quis, mas abrimos exceções, e no caso concreto, esse aqui, por exemplo, eu termino com efeito, como o rol não contempla, no caso concreto, essa decisão aqui no embargo de divergência no recurso especial 1.886.919, como o rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina, de eficácia comprovada, que no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível. Então, aqui no caso concreto, naquele que fomos massacrados, e eu não estou aqui chorando não, porque é da vida, nós estamos acostumados com isso, temos que estar acostumados, lá nós deferimos a medida, deferimos o procedimento, e a notícia que sai, STJ a favor dos planos privados, faz parte, a vida não é fácil, e como diz a minha querida amiga, desembargadora Andréa Pachá, a vida não é justa, e ela até escreveu um livro sobre isso, e eu uso muito A Vida Não É Justa, é um livro, eu posso citar até a fonte. Então, a vida não é justa. Então, aconteceu. O que eu trago para vocês? Na hora que o problema chegar, a decisão é composta de mais do que simples vetores de uma lei formal, envolve sentimentos, mas o juiz estará seguro se, para fundamentar, não tem certo ou errado no deferimento, eu disse, ainda não estamos no tempo em que o juiz não tem a liberdade de decidir, o juiz tem toda a liberdade de decidir dentro de um sistema que está posto, um sistema que protege o juiz, um sistema de coerência, de segurança, um sistema que não é predatório do próprio sistema ou do instituto que estamos tratando. O que aconteceu? Aquela celeuma, críticas generalizadas, internet, se botar o nome na internet, aparece que quer matar os outros, o STJ quer matar pacientes, Aí, naquele impacto, véspera de eleição, vem uma lei editada em um mês, conseguiram fazer uma lei, a leitura de quem não leu a lei e acompanhou os eventos, diz lá, a lei agora, o rol é exemplificativo. Então, um mês depois dessa decisão, véspera da eleição de outubro, nós decidimos isso em junho, julho, aí em agosto voltou ao Congresso, aprovaram uma lei, a Lei 14.454, que alterou a 9.656 nesse ponto que tratava do rol, para estabelecer critérios de cobertura dos exames e tratamento de saúde não incluídos no rol. Então, a própria lei diz que, olha, tem rol e tem algumas coisas que não estão lá incluídas que eu vou incluir. Continua o rol, logo, se é rol, é taxativo e hipótese de exceção, acrescentando os parágrafos 12º e 13º ao artigo 10. Eu vou ler os parágrafos, principalmente o 12º, dessa nova lei. O rol de procedimentos e eventos em saúde atualizados pela ANS, então tem rol e é atualizado. Se é atualizado e tem rol, não é exemplificativo. Então, tem que ser atualizado, então tem que ser taxativo, mas atualizado a cada momento. A cada nova incorporação constitui a referência básica para os planos de saúde privada, a partir do tal. Aí diz assim, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol, está lá o rol. Quem assistiu e não leu a lei acha que agora é exemplificativo, pode tudo, e o juiz agora está autorizado a deferir todas as medidas. A cobertura deverá ser autorizada pela operadora de plano de saúde, desde que, exista a comprovação da eficácia à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. O que tem de diferente da decisão do STJ aqui? Nada. Evidências médicas, tem que ter evidências, a dicção da lei está um pouco diferente, mas existe a comprovação de eficácia à luz das ciências da saúde em evidências científicas e plano terapêutico. 2. Existem recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia do Sistema Único de Saúde, CONITEC, também lá. Ou existe a recomendação de, no mínimo, aqui é a novidade, um órgão de avaliação de tecnologia em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Então, um órgão internacional que tenha aprovado o procedimento ou o medicamento, mas que tenha aprovado para o seu nacional também. Não dá para trazer de lá um parecer que não foi implantado lá. Então, nada mais do que nós fizemos, simplificou um pouquinho a redação, mas
cultura aí, quem está fora diz assim, agora o rol é exemplificativo. Então, nós que chamávamos o nosso rol do STJ de taxativo e mitigado, agora temos um rol exemplificativo mitigado, que não é exemplificativo, mas a gente brincou, agora mudou, agora não é mais taxativo mitigado, é exemplificativo mitigado. Pode tudo, desde que estejam nessas condições aqui, esteja no rol ou sejam excepcionais presentes essas duas condições. Então, a mensagem aqui é para ver qual é a dificuldade do papel do juiz. Não é fácil enfrentar alguns temas. Trouxe outras decisões para ver como o STJ trata de, por exemplo, rescisão demissão de beneficiária do plano. O camarada trabalha numa empresa, trabalha há 10 anos, é demitido ou aposentado, o plano continua ou não continua? Não tem sentido, você está com a segurança, trabalha, quer se aposentar para viver última temporada, lá, sua última fase, de uma forma segura, e o plano de saúde acaba, tem gente que não sai porque não pode perder o plano, porque muda o plano. Então, a lei estabelece isso no artigo 30 e 31, as condições para isso. E que plano fica? É o mesmo plano que estava onde? Então, tem muitas discussões sobre isso, e é aí que eu trago, não importa aqui o teor da decisão que foi debatido, o juiz é livre para decidir nesses casos, tem a jurisprudência, esse aqui é tema repetitivo, é de observância até obrigatória, mas é a ponderação de todos nós, isso é que eu trago para os colegas, vocês querem ser juízes, o juiz tem que ter sensibilidade, consciência do seu papel também na sociedade, e não é só coração e não é só razão. O juiz não é uma máquina para ler, se fosse simples para ler uma lei e decidir, não teríamos colegiado e não precisava de muita gente, é só definir. A inteligência artificial fará esse papel, se for essa a definição que queremos, um juiz com inteligência artificial, não para pesquisa, para facilitar a decisão, não para buscar parâmetros, que é o importante, mas para julgar, não precisaríamos estar na escola da magistratura se o computador só resolveria o trabalho de todos nós aqui. Então, sensibilidade, noção de sistema é fundamental, a noção do papel do juiz. O juiz não é o Robin Hood, mas também não é o técnico burocrata que quer impedir as pessoas de terem bem. Nós vivemos para ser felizes, nós queremos bens, esse é o sentido da vida. Nós não viemos aqui, o sistema jurídico é para dar um mínimo para todas as pessoas, e é uma dificuldade, porque não cabe ao judiciário, por mais que gostaríamos que fosse assim, suplementar em bens e em coisas boas aquilo que as políticas públicas nas outras áreas, eu sei que estamos num país ainda em desenvolvimento, e outros países também têm dificuldade, mas não é o judiciário que, de trás para frente, vai conceder tudo aquilo que os outros braços do Estado deveriam formular políticas para atingir e não conseguem. E porque não é fácil, não é porque não querem também, não. Há as falhas na lei, há os excessos, há os desvios, mas não é fácil fazer. Se fosse fácil, teríamos, acredito eu, teria aparecido alguém, teria feito melhor. Então, o juiz tem responsabilidade nisso tudo, ele tem que, de forma harmônica com os outros braços, instigando a melhoria da prestação de serviço, do cumprimento dos encargos constitucionais, de dar bens mínimos de sobrevivência a todos os cidadãos. Reajuste por faixa etária, outro problema. A pessoa vai ficando mais velha e o plano de saúde vai subindo, mas é nessa hora em que as despesas aumentam. Isso, num plano individual, é mortal. Num plano coletivo, há hoje umas fórmulas de você diferir esse pagamento dessas prestações, mas, para não ser tudo de uma vez, há uma proibição de você sair e aumentar 300% no final. Então, há umas fórmulas que são razoavelmente seguidas, mas, mesmo assim, a realidade econômica hoje, o que um plano de saúde custava na vida de um trabalhador há 5 anos, há 2 anos, hoje, se colocar na conta os salários parados, na maioria dos casos, então o plano de saúde representa muito uma fuga gigantesca do plano de saúde, e se aumentar mais, olha, vamos dar tudo para os beneficiários, ótimo, demos tudo. O plano sobe, as pessoas saem, ou o produto sai da prateleira, não tem plano de saúde individual, o plano está caro, as pessoas sobrecarregam o SUS, então vocês que estavam despachando lá no direito privado ou no plano de saúde vão despachar lá no
SUS, todos os tratamentos, internações. Muda só a pilha de processo do direito privado para o direito público, e vocês vão estar lá internando em hospital universitário, em hospital municipal, hospital estadual, dando responsabilidade subsidiária para municípios e complementar municípios, Estado e União. Então, é um dilema e é, para mim, um dos setores mais sensíveis, cuidar de saúde, ver doença, criança doente, idoso e doente, mas doença de criança, é uma dificuldade para um juiz recusar um pedido desesperado, ninguém está ali querendo tomar nada da justiça nem do plano de saúde, é um pai, uma mãe desesperada, e dizer não nesse momento, às vezes, porque a medida não tem comprovação científica, dói para o juiz, dói muito no plantão, o juiz quer dormir e fala assim, ó, tem dois jeitos, tem os que dormem e os que não deixam dormir. O juiz resolve o dele ali e deixa o problema para mais tarde, é plantão, é segunda-feira, é medida de urgência. Então, a vida do juiz não é fácil, mas eu quero dizer a todos vocês que podem ter certeza, vale muito a pena, também quando a atuação do juiz reverte num bem, numa cura, numa situação, é muito gratificante saber que você, pelo menos, estava ali tentando ajudar o próximo. Antes de... Já são 11h30. Encerrando já aqui, eu vou só trazer outras questões de plano. Eu teria aqui para falar de recuperação judicial, crime contra a honra, internet, inteligência artificial, vazamento de dados, hacker, tem 1.500 situações em que o juiz vai atuar com muita dificuldade toda, não tem questão simples para o juiz, né? Falei, uma alocação é complicada para o juiz, um crime contra a honra, esse dilema da liberdade de expressão, que hoje é a coisa mais vaga. Liberdade de expressão é aquilo que coincide com o que nós pensamos sobre liberdade de expressão. Então, a minha liberdade de expressão não é igual do próximo, então temos que ter parâmetros mínimos de convivência em sociedade. Há coisas que não se restauram, assim como um copo que quebra não se cola mais. Honra é uma coisa sensível, então é um tema muito delicado, isso numa discussão no ambiente público é muito delicado, essa noção de censura, mas para mim, um dos temas mais delicados hoje no direito privado, mas, inegavelmente, saúde mexe com a sensibilidade de cada um, porque nós temos nossos dramas particulares dentro da nossa casa, nossos assistentes, nossos parentes, que não, em situação mais desprivilegiada que nós, e nós sabemos o que eles passam, não podemos fazer disso uma fundamentação para resolver todos os problemas, porque, resolvendo os de alguns, estamos causando, às vezes, para uma maioria que também integra aquele plano. Esgotar os recursos com um só pode ser esvaziar o plano e aquele sistema de poder atender a todo mundo, como era o plano original, um plano coletivo. Então, várias são as questões, e a saída, assim como deferimos esse benefício, e como admitimos o reajuste por faixa etária, comprovada aquela situação atuarial que justificou o aumento, assim como fertilização in vitro, é um procedimento que não é coberto aos planos de saúde, a não ser que estejam contratados. Não pode. Então, são questões... É duro isso para uma mulher que quer ter um filho, sim, para uma família, para um pai que quer ser pai, um homem, um marido que quer ser pai, mas são situações não cobertas, não é maldade do juiz, não é maldade do sistema, não estamos beneficiando, é o que foi contratado, pode ser contratado esse tipo de serviço, mas é só para... Não é tudo que nós concedemos, mesmo no que não está previsto, em situações em que há necessidade daquele procedimento e não há substituto para o procedimento, cabe ao juiz aí sim intervir nas balizas previstas, seja na decisão lá da segunda sessão do STJ, seja na nova lei. Agora, para o juiz é mais fácil, não precisa nem ir na jurisprudência, é só ter aquela comprovação da necessidade do procedimento, que o juiz vai poder deferir aquele procedimento ou medicamento. Eu ia falar sobre diferença do plano coletivo, plano individual, o tempo está passando, o ministro Saldanha tem uma apresentação ali gigantesca, mas muito mais animada, com visual ali, com
projeção, né? Eu vou saindo de cena já. Eu só quero dizer para vocês do quanto é gratificante ser juiz e que, se eu pudesse desejar a todo mundo ter a felicidade que eu tive de poder cursar direito, ter professores como os que eu tive, passar no concurso. Eu sou do fui procurador do município antes, mas sou juiz de 1990, a maioria aqui, a grande maioria aqui não era nascido, tirando eu, Saldanha, o desembargador Fabião, que começou a dar aula com 10 anos, o resto aqui certamente não tinha nascido ainda. Então, somos de outro tempo, mas a função não é a função mais gratificante que a magistratura. Eu só posso desejar a vocês sucesso. É uma coisa importante na vida pessoal. O juiz é juiz 24 horas por dia, dorme juiz, acorda juiz. Daí as restrições que o juiz, quem quer ser juiz tem que ter. O juiz não é um funcionário público normal. O juiz é julgado quando passa na portaria. O vizinho não gosta de juiz que decide as coisas dele, que tira a filha, a mulher de casa, que decreta a recuperação judicial dele, que decreta a prisão. Não é fácil ser juiz, não é para qualquer um, é difícil, e daí as restrições. Agora, gratificações gigantescas, não há profissão mais digna e mais gratificante do que você poder intervir e resolver, tentar trazer, que a nossa função é pacificação, resolver problema, porque criar problema é muito fácil, e não sejam juízes criadores de problema. Problemas chegam às milhares. Se não der para ajudar, não atrapalhe, deixa lá, tenta compor, não seja fator de aumento da atividade judicial. Simplifica, conversa, nada melhor do que uma boa conversa, transparente, direta. Então, encerrando aqui, porque eu não vou ficar lendo ementa aqui para vocês, se o diretor-geral depois me permitir, eu passo para ele essa coletânea de anotações, que não é pequena, está tudo junto aqui. Nós colocamos na plataforma Moodle. Eu vou para os colocar alunos, para distribuir para quem tiver interesse e facilitar, está compilado aqui. Isso é muito bom. Então, eu quero terminar aqui agradecendo a oportunidade de estar aqui na Emerge, a escola onde eu comecei em 90. Eu não falei da Emerge na minha vida, eu cursei o primeiro curso de formação, e o desembargador Cláudio Viana de Lima, diretor, então, nos convocou da primeira turma para dar a primeira turma de formação, como vocês. Nós não tínhamos esse local, e eu fui designado, tomei posse em 26 de junho. Em setembro, eu estava dando aula na UERJ, de ato de comércio, nas dependências da UERJ. O desembargador conseguiu algumas salas, e eu dei aula, e é por isso que eu estou com a certeza que eu não estarei aqui para ver isso, mas outros estarão. Eu dei aula para pessoas que hoje são de juízo, por exemplo, Cátia Torres foi minha aluna nessa turma, hoje é quase uma desembargadora, né, uma juíza brilhante. Então, eu tenho honra de ver, orgulho de ver, e certamente outros verão aqui vocês em posições que buscam, seja na magistratura, defensoria, Ministério Público, mas participando dessa atividade que é o direito de conciliar e de trazer pacificação social para as pessoas. Agradeço a presença de todos, pela paciência, vou encaminhar esse material e desejo, sinceramente, que quem vai fazer o concurso agora no dia 13 possa estar iluminado e alcançar esse sonho, que foi um sonho e é um sonho, e todo dia a gente continua com esse sonho, vindo aqui estudar. Isso aqui é cada dia estudar. Hoje, os colegas, nós estamos divididos, tem um colega ministro lá no outro auditório da Emerge, o quê? Estudando de novo com juízes. Não acaba aqui hoje, não. Vocês vão sair daí, vão virar juízes e vão voltar para sentar, para ouvir outros. Isso não termina, estudo não termina. Hoje temos um monte de juízes e desembargadores debatendo lá com o CNJ e com ministros. O nosso diretor-geral acabou de presidir o início dessa conferência lá. Então, encerro agradecendo ao diretor-geral. Peço perdão aí se frustrei a expectativa de trazer questões, mas penso que não é o caso concreto que vai resolver a vida de vocês, é o raciocínio, o equilíbrio. O juiz é um equilíbrio, então sejam equilibrados, porque vocês são avaliados. O promotor tem um perfil, o defensor tem outro perfil, são avaliados os perfis. Você coloca questões para avaliar se tem perfil de defensor, você coloca questões para ver se tem o perfil de... E aqui se avalia equilíbrio, coerência e fundamentação, para lá e para cá, mas com fundamentação, equilíbrio e responsabilidade. Desejo
a todos um bom curso de formação, aos que estão começando e aos que estão fazendo a prova, que sejam iluminados e possam alcançar aquela graça que um dia eu alcancei, que é passar na magistratura, principalmente a melhor magistratura do país, que é a do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ministro Belize, nosso eterno preito de gratidão. A sua fala nos empolgou a todos e aí me ajudou ainda a corrigir um equívoco, que foi o de não fazer referência ao querido professor Fabião, com quem eu tive a oportunidade de dar aulas também no CEPAD, saudoso CEPAD, né, que nós tínhamos. Também chegou aqui o querido desembargador Elton, desembargador André, professora Patrícia, nossa professora de família, das mais queridas, professor Fábio Azevedo, professor de Direito Civil do nosso curso, e fiquem, guardem no coração e na mente de vocês tudo o que foi aqui dito, né? Essa parte final em que o ministro Belize trouxe a questão que o examinador ele vai avaliar o teu perfil. Eu fui defensor público 15 anos e participei de várias bancas como examinador de civil. A indagação que eu fazia era exatamente para saber se a pessoa estava preparada para ser defensora pública, advogado popular. Se eu estiver, eu não posso, porque dou aula, numa banca de magistratura, eu vou avaliar outras questões do futuro colega. Você tem que ter na mente que, do outro lado, tem um colega que está te avaliando. E também lembrem que a Emerge tem esse curso preparatório, que, por vezes, é até criticado pela Infam, que talvez seja a única escola que tem curso preparatório. As escolas judiciais têm curso de formação e aperfeiçoamento do magistrado. E nós temos curso preparatório para entrar, de iniciação, formação e aperfeiçoamento, né? Por quê? Porque a ideia é que vocês já aqui sejam avaliados como futuros juízes. Vocês sabem aquele bonequinho que fica assim, carregando? É assim que eu vejo cada um de vocês assim, carregando para serem juízes. E aí, depois, é como o ministro Belize falou, vão ficar 4 meses no curso de iniciação e depois, até a aposentadoria, vão sentar e estudar com a Emerge apresentando os cursos. Não há dias a có, né? Ou melhor, não há o dias adquem, só há o dias a có, só tem o termo inicial. Então, ministro Belize, muitíssimo obrigado. Eu acompanho Sua Excelência desde que eu era defensor público, ele juiz, sempre foi um magistrado cordato, recebia os advogados, os defensores, um magistrado assim, com M maiúsculo. E assim continua, como vocês puderam ver. Humilde, simples, preparado, preocupado, sabendo que do outro lado do processo não existe um número, existe uma pessoa. Isso a gente não pode esquecer nunca, e foi mais uma lembrança extraordinária trazida pelo ministro Belize. E agora nós vamos sair do direito privado. Vocês têm que saber tudo, né? Até tributário, que talvez é o mais simples, né? Mais simples. Tributário todo mundo sabe. E agora vamos mexer a cabeça aqui, que agora nós vamos para a área criminal, com o ministro querido, ministro Saldanha, a quem eu, com muita alegria, passo a palavra. Cumprimento a todos, desde já desejando muita felicidade, sorte, muito sucesso nos concursos
Fazer os cumprimentos de praxe. Cumprimento na pessoa do nosso querido diretor-geral, do Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é um querido amigo. Cumprimento o desembargador Paulo Sérgio Fabião, uma pessoa de quem cumprimento todos os magistrados presentes. Cumprimento o presidente da OAB, representando os advogados, Luciano Bandeira, que conheço desde menino, amigo querido da família, e os demais, os professores, que eu cumprimento aqui na pessoa do Dr. Fábio Azevedo, os professores da EMERGE. Ministro Belize, não preciso cumprimentar, porque eu vejo todo dia. Pois é. E quando o embargador Marco Aurélio fala que ele é afável, agradável, eu fico pensando. Eu conheço bem. A intimidade só dá isso. Minha querida mãe, que tinha uma formação quase que lusitana, ela dizia isso, né? Intimidade só gera falta de respeito e filho na barriga. No nosso caso, ainda bem que é falta de respeito. Quando eu passei para a magistratura, eu vou contar um pouquinho, que eu acho que isso é importante, que isso motiva, né? Eu era advogado da Shell, e na Shell eu tive mais a necessidade do que a oportunidade de diversificar a carreira, porque multinacionais não estão precisando de você na área sindical. Tem um barbudo lá no ABC que está fazendo uma confusão, que é o presidente, ele estava mesmo. E a gente não sabe sindicalismo. Então, eu fui assim, escolhido, eu e mais um, vocês vão para a Inglaterra estudar relações sindicais, que ninguém aqui está há 20 anos, e os diretores ingleses, né, com aquela fleuma britânica, eles diziam assim, não, o Brasil está vivendo uma dieta sindical, uma ditadura ferrenha, tudo fechado, a gente não sabe mais fazer sindicalismo. Então, eu fui para a Inglaterra, estudei relações sindicais, voltei, comecei a trabalhar, saí da área do direito, e fiquei na área de recursos humanos, onde era alocado relações sindicais, Union Relations na Shell. Ali fiquei negociando com o sindicato, adquiri uma experiência boa, mas resolvi estudar, porque eu, como sendo um dirigente da área de recursos humanos, fazia parte do board da companhia e participava da avaliação de desempenho dos demais gerentes. E presenciei algumas medidas. Olha que a Shell tem um dos sistemas de avaliação de recursos humanos melhores do mundo, objetivamente, mas qualquer sistema ele é direcionado de acordo com o intérprete, com quem fala. Eu não gostei muito das decisões, eu disse, vou estudar para um concurso. E comecei a estudar e tive a felicidade de passar para a magistratura. Não obstante, tenha ficado reprovado na Defensoria Pública e coisa do gênero, Ministério Público, passei para a magistratura. É assim que funciona. Quando eu passei para a magistratura, já conhecia o desembargador Fabião, que é um amigo de família. Ele não deve lembrar, mas eu lembro que eu o encontrei no corredor e disse, pô, desembargador, passei, graças a Deus passei. E ele disse assim para mim, não fica feliz, não, agora é que eu quero ver. Aí o estômago já apertou, né? Eu disse, cara, o que eu vou fazer? Mas que me deu muita alegria e me deu uma motivação muito forte. 3 filhos, e os 3, cada um queria fazer uma coisa, né? O filho mais velho queria fazer biologia marinha, a Renata, que está aqui presente, queria fazer história, a Rafaela queria fazer moda, e eu, então, reuni os filhos, né, com uma projeção de democracia e respeito, e disse, vocês podem estudar o que quiser, desde que seja direito. Não tem conversa. Graças a Deus, os 3 estão bem situados, nenhum deles é magistrado, melhor ainda, mas todos concursados e bem situados. Então, senhores, passei para a magistratura, feliz da vida, né? Vim ganhando 1/5 do que eu ganhava na multinacional, claro. Fui para São Pedro da Aldeia e fui assim... Essa história é boa, só para começar. E fui assim, pensando, eu não vou errar. No primeiro despacho eu não vou errar.
tem que acertar para dar sorte. Aí fui lá, cheguei em São Pedro da Aldeia, processo, 10 mil processos conclusos. Naquele tempo não tinha o fundo especial, a mesa amarrada com arame, não tinha ar-condicionado, essas coisas. É assim que a gente trabalhava. Aí eu escolhi uma carta precatória. Depois vou dar o cúmplice, né? Para dar sorte. Escolhi a carta precatória e botei cúmplice. Aí mandei para o cartório, vem o escrivão e disse, doutor, me desculpe, o senhor errou. Eu errei. Carta comecei a errar, disse, não, tem que botar, distribua, se registra, se autua, essas coisas que eu não sabia. Não, de São Pedro da Aldeia, fiquei lá 4 anos, depois a Baixada Fluminense, fui juiz criminal em Nilópolis, acumulava Nova Iguaçu, e depois vim para a capital. E na capital começa a rodar um pouco, né? Vara civil, vara de família, que fiquei mais um tempo, vara de fazenda, e fiquei um tempo considerável como juiz auxiliar, e eu e Belício, da corregedoria e da presidência. Eu, ele e Salomão. Nem sempre bem acompanhados os dois, né? Aí ficamos como juiz auxiliar, mas ficamos tanto tempo como juiz auxiliar, porque ia renovando, e acaba que é assim mesmo, né? O juiz auxiliar, quando começa a tomar muita intimidade com a administração, e ele acaba sendo chamado pelas administrações posteriores, né? Que até bem pouco tempo os juízes de primeiro grau eles faziam uma gincana para ver se achavam uma sentença minha ou do Beleza, porque não tinha sentença. Claro que tinha, mas era uma brincadeira dizer que a gente estaria afastado por conta da atuação como juízes auxiliares. Senhores, faço referência ao ministro Belisa, porque a nossa trajetória foi exatamente ao contrário. O ministro Belisa chegou, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto no Superior Tribunal de Justiça, ele chegou pontificando na área criminal. Realmente ele atuou na quinta turma? Quinta turma, que é de competência criminal, e brilhou. A jurisprudência dele até hoje é referida, e hoje ele está com o mesmo brilho na área do direito privado. Eu estava aqui há 8, 9 anos numa Câmara Civil, cheguei lá, a vaga era no crime, como disse o nosso diretor, desce os livros, começa a estudar, e vai aprendendo, e juiz é assim, né? Aonde for. E o que acontece? Nós hoje vivenciamos, primeiro, eu preparei uma apresentação, ela é bem singela, porque ela é direcionada aos desembargadores, queridos amigos, os advogados já experimentados, pode dizer, isso é muito simples para o nosso conhecimento. Ela foi direcionada, como foi feito o pedido pelo embargador Marco Aurélio, para alunos que estarão fazendo o concurso agora. Então, esse foi o sentido. E eu quero começar a dizer o seguinte, a gente tem um compromisso, todos nós, eu acho que isso vocês têm que ter em mente na hora desses estudos derradeiros aí para enfrentar as bancas do concurso, que nós mudamos o nosso sistema. O sistema do civil law, que era pura e simplesmente a letra da lei e, a partir dali, persuasão racional, livre convencimento motivado, e o juiz decide como acha melhor. Não é mais assim. O ministro Belisa referiu aqui jurisprudências reiteradas e que vão oscilando. Nós estamos migrando para um entrelaçamento do civil law com o sistema do common law, que é um sistema de precedentes. A gente tem que ter isso na cabeça. E o sistema de precedentes é o que vai nortear a aplicação do direito daqui por diante. Não temos outra saída, essa é a última ficha. Ou nós observamos os precedentes para que a população e o Estado Democrático de Direito possa ter segurança jurídica, ou nós vamos sucumbir. E há uma resistência, é uma resistência de todos nós, uma resistência daqueles que aplicam, que têm que aplicar os precedentes, e uma resistência até dos próprios formadores desses precedentes. Porque todos nós fomos formados na escola do livre convencimento motivado, da persuasão racional, vou decidir o que eu acho justo e vou fundamentar. Todos nós. Ninguém aqui se formou depois de 2015, quando o Código de Processo Civil finalmente consolidou o sistema de jurisprudência
de precedente como vinculativo, pelo menos caminhos para que ele se torne vinculativo. Então, nós precisamos mudar a cabeça, não tem jeito, a gente tem que mudar a cabeça, porque a sedução de fazer justiça, no caso concreto, é muito grande. Como é que você vai dizer, vou decidir de uma forma injusta, porque tem um precedente? É muito difícil a gente mudar e passar a seguir esse tipo de orientação. E aquilo que o ministro Berizzi falou, vou chamar mais de ministro, não. Aquilo que o Berizzi referiu aqui é verdade, nós somos juízes extremamente bem preparados. A magistratura brasileira, não só do Rio de Janeiro, mas particularmente do Rio de Janeiro, é das mais bem preparadas do mundo. Nós temos viajado, temos participado de congressos na Europa, nos Estados Unidos, e os juízes brasileiros são muito bem formados e muito bem preparados. Então, se um juiz não quiser cumprir um determinado precedente e fazer o distinguish, ele não cumpre. Ele vai ter bons fundamentos para descumprir, mas ele estará simplesmente prejudicando de uma forma muito intensa o sistema que nós precisamos construir, que é um sistema que a pessoa possa dizer, se eu agir desse jeito, a consequência será aquela. É a previsibilidade das decisões e a segurança jurídica. E, quando eu falo, nós mesmos, quando formamos nossos precedentes, nós ainda padecemos desse vício, né, do civil law, do livre convencimento motivado. A gente acaba... Os precedentes nossos não são bons, ou podiam ser melhores, porque pode ver que a grande maioria dos precedentes tem sempre um salvo-se, exceto condições especiais. Você acabou com o precedente. Quando bota um salvo-se, exceto alguma coisa, o precedente já foi por água abaixo. Mas é um vício de origem que a gente tem que superar, exatamente para que não haja esse tipo de desvio, de desvirtuamento. E nós vamos ter a oportunidade de falar disso aqui. A gente precisa mudar nossa cabeça. Mudar a cabeça é uma coisa muito difícil depois da formação, uma formação tão sólida, tão consolidada. Seguir os precedentes. Sigam os precedentes, que certamente, principalmente para um concurso, vocês têm uma base de argumentação que essa é insuperável e irrevogável. Uma certa feita, um jornalista americano, né, aqueles gravatas bonitas e tal, fez uma entrevista com Bob Marley e perguntou assim, o que eu preciso fazer para me tornar um Rastafari? E o Bob Marley respondeu assim, você tem que nascer de novo. Porque não tenta, é o nosso caso, a gente vai ter que se reinventar, a gente vai ter que nascer de novo para observar os precedentes como guia, como orientação do nosso processo decisório. Não esqueçam isso, tá? Vamos começar. Está na hora, né? Travou? É assim mesmo. Vamos lá. Remédio constitucional na jurisdição penal. Não sei se estão lendo direito. Instrumentos jurídicos previstos na Constituição Federal para proteger direitos individuais e fundamentais, bem como para impedir ou corrigir ilegalidades ou abusos de poder. 5 remédios constitucionais previstos na Constituição: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de injunção e ação popular. E tem a reclamação, que essa a gente vai falar em separado, que é um remédio que nos será, possivelmente, muito caro para a gente adotar definitivamente o sistema de precedentes. Os remédios constitucionais podem ser usados para proteger o direito do cidadão em caso de violações ou abusos por parte das autoridades, em especial habeas corpus, direito de locomoção. Jurisdição penal. Poder conferido ao Estado para aplicar a lei penal aos casos concretos e resolver conflitos decorrentes da prática de infrações. Exercida pelos órgãos do Poder Judiciário, responsável pelo julgamento dos crimes e contravenções. Princípios do devido processo legal, e agora, atenção, senhores, porque isso na matéria penal é fundamental. Ampla defesa, contraditório, garantindo aos acusados o direito a um julgamento justo e imparcial.
Esse é o papel do magistrado. O ministro Nefe Cordeiro, no julgamento quando julgávamos um determinado processo referente a uma prisão de um político de ponta, de bastante expressão, uma prisão que ocorreu de forma assim atípica, né? Um político que era um ex-presidente da República, que foi preso na Avenida Brasil, dentro de um carro oficial, um helicóptero, os policiais vestidos de ninja, fuzil, coisa do gênero. A Rede Globo chegou lá antes, claro. E quando isso chegou a nossa apreciação na sexta turma, nós vimos que não havia nenhum fundamento para aquela prisão preventiva. Prisão preventiva, qual o risco social que ele traz, qual o mal que ele está procedendo, tem risco de evadir, de não fazer cumprir a lei. E nós acabamos, evidentemente, revogando a prisão preventiva. E o ministro Nefe Cordeiro, que aposentou e agora está advogando, ele fez uma preleção na ementa do seu voto, que eu fiz questão de guardar no meu celular pela grandeza, pela abrangência do que significa ser um magistrado. O que ele falou para mim, ele disse o seguinte: desejo social de um juiz-herói contra o crime não pode ser a sua função. Juiz não enfrenta crime, juiz não é agente de segurança pública, não é controlador da moralidade social ou dos destinos políticos da nação. O juiz criminal deve conduzir o processo pela lei e Constituição, com imparcialidade e somente ao final do processo, sopesando adequadamente as provas, reconhecer a culpa ou declarar a absolvição. A sedução de se tornar um juiz-herói é muito grande, né? Que coisa maravilhosa, ser aplaudido em público. Tem coisa mais cafona do que juiz aplaudido em público. Mas é uma sedução, né? Porque, na verdade, a vaidade humana está lá entre os pecados preferidos do capeta. Obrigado. Então, o que acontece? Nós temos que nos policiar para isso. O juiz tem que primar pela sobriedade, pela discrição, pelo equilíbrio, e evitar qualquer tipo de exposição desnecessária. A gente vai chegar lá. Vamos. Mandado de segurança. Eu botei primeiro o mandado de segurança porque o mandado de segurança na esfera penal ele começou a ser usado de uma forma absolutamente indevida. Porque sempre que um magistrado de primeiro grau revogava uma prisão preventiva, determinava a soltura de um acusado, o Ministério Público entrava com recurso adequado, no sentido estrito ou qualquer outro, e ele ingressava ao mesmo tempo com mandado de segurança para atribuir efeitos suspensivos. Isso é importante, é uma matéria boa para cair. Ele entrava com mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo àquele recurso dele e manter preso o réu que havia sido solto pelo juiz de primeiro grau. Isso foi bastante discutido e foi considerado impertinente, porque, pelo fato de ser absolutamente inadequado, você se valer de um remédio constitucional com mandado de segurança para atribuir efeito suspensivo a uma determinada decisão que soltou um acusado pelo juiz de primeiro grau. Na prática, o mandado de segurança visa combater atos ilegais ou abusivos de autoridades e órgãos públicos com o objetivo de garantir direitos constitucionais. Que vai o que eu estava referindo, né? E a possibilidade foi rechaçada pelo STJ, que editou a súmula 604. O mandado de segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público. Então, isso está consolidado. Esse é um precedente bom, objetivo, digitalizado, não tem como tergiversar em relação a isso.
não se presta a essa finalidade e está editado numa súmula sobre o caráter repetitivo. Hoje em dia se admite ação cautelar, isso é importante para vocês que vão fazer a prova, né? Ação cautelar nominada para atribuir esse efeito suspensivo a recurso em sentido estrito ministerial. Só que a ação cautelar não tem a imediatidade do mandado de segurança. O mandado de segurança é um remédio que ele vem para coibir um direito que está aviltado de uma forma absoluta, momentânea, instantânea. Na ação cautelar, vai ter que seguir os trâmites de uma ação normal. A utilização de mandado de segurança atualmente, atenção, senhores, na esfera criminal, ela só é concebida para a devolução de bens de terceiros que foram atingidos por uma medida criminal e que têm seu direito aviltado. Por exemplo, um carro seu que está emprestado a um primo e ele é flagrado com entorpecente. O carro é apreendido, né, como sendo instrumento de utilização para a perpetração do crime. Então, o terceiro, que não tem nada a ver com aquela relação, com aquela situação, ele ingressa com mandado de segurança e isso tem sido aceito, está consolidado a jurisprudência, né, quando ele não tem tempo hábil para a interposição de outro recurso. Eu trago aqui um voto da ministra Laurita Vaz, quando era da 5ª turma, ela agora está na 6ª, está presidindo a minha turma, e ela simplesmente determinou, porque o tribunal não apreciou, ela determinou que o tribunal de origem apreciasse esse mandado de segurança para devolução de um determinado veículo. Reclamação. A reclamação a gente não pode dizer que a reclamação seja propriamente um recurso, né, porque não está nominada como tal. A reclamação é um instituto processual que visa o quê? Abater as portas do Tribunal Superior e dizer assim, olha, essa matéria aqui que foi deliberada foi descumprida lá embaixo. Eu preciso de uma medida para trazer as coisas para os trilhos, para voltar. Hoje em dia, a reclamação ela é muito... Ela está ainda num limbo. A gente está tentando consolidar qual é a abrangência, qual é a extensão, qual é a profundidade que se vai atribuir à reclamação. Por quê? O que acontece? Em princípio, a reclamação deveria, né, conceitualmente, se prestar a qualquer situação em que houvesse uma deliberação, uma jurisprudência consolidada sob a égide do repetitivo, né, ou sob precedente vinculante, de qualquer maneira, que a gente pudesse entrar com a reclamação e dizer assim, ministro, ele não está cumprindo o que foi determinado no precedente. Mas aí, durante os debates, chegou à conclusão seguinte, imagina a quantidade de reclamações que a gente vai ter, vai ser uma avalanche, e nem sempre com a objetividade que ela deveria, porque cada advogado vai tentar direcionar esse instituto para o seu caso concreto, que nem sempre vai se amoldar a jurisprudência que está firmada. Então, ainda na tramitação, estava na vacácio legis do Código de Processo Civil, foi editada a Lei 13.256, e que acrescentou o parágrafo 5º, que diz o seguinte, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, ou de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário repetitivo, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. E, recentemente, a ministra Nancy Andrighi ela deu um voto, né, Belize, mitigando a incidência da reclamação na esfera do direito privado. Eu faço referência aqui à juíza Márcia Holanda, que está aí presente, porque essa é a tese dela de dissertação de mestrado, reclamação. Inclusive, marcou entrevista com alguns dos ministros que têm livros publicados, ou matéria consolidada em relação à reclamação, para tentar extrair, quer dizer, que tem alguns ministros que são extremamente restritivos, a reclamação só no caso concreto.
Então, se uma determinada decisão a gente dá e o juiz de primeiro grau não cumprir, você entra com a reclamação, olha, Vossa Excelência mandou que o magistrado, nesse caso, excluísse essa prova, e ele está usando a prova que foi excluída. Esse é caso de reclamação clássico, e a gente faz a determinação, mas não no sentido abstrato. Olha, tem um caso que está rolando que contraria essa jurisprudência, então a gente gostaria de efetuar essa reclamação para que pusesse essas coisas nos eixos. Isso está afastado, não só pela letra da lei, parágrafo 5º lá, parágrafo 5º desse, que foi instituído pela Lei 3.256, e também por esse voto da ministra Nancy, que eu acho que foi na Corte Especial, Beleza, que ela proferiu, foi na Corte Especial, em que ela estreitou bastante o âmbito de incidência da reclamação. Mas é um instituto que ele ainda está em formação, ele está em debate, e eu acredito, sinceramente, que no futuro será um instituto de grande valia para a gente fazer valer o sistema de precedentes como um todo. Desculpa. Habeas corpus, vamos chegar agora no que interessa. Expressão latina que... Vai com Deus. Tá. Expressão latina que significa que tenhas o corpo. Medida jurídica para proteger indivíduos que estão tendo sua liberdade aviltada e a matéria constitucional. Por que eu faço esse destaque para o habeas corpus? Que é a grande incidência nos tribunais superiores. Hoje em dia, o habeas corpus se presta a tudo, serve para tudo. Porque ele não tem uma delimitação de requisitos absoluta. Muito pelo contrário, o habeas corpus é exatamente para fazer frente a uma situação de urgência em que aquele que está aviltado no seu direito de liberdade, seu direito de ir e vir, ele tem que adotar um remédio para garantir a liberdade. Pela origem, e por que eu trago a gênese de cada instituto? Porque isso, primeiro, que nos dá uma orientação bastante clara e precisa de como começou, qual é a genética de cada instituto. E isso, num concurso, é fundamental. Eu lembro quando eu estava fazendo prova para o mestrado na Católica, fazia prova de mestrado, eu era advogado, não? Mas, Saldanha, Vossa Excelência me permite um minutinho? Claro. Avisar os alunos que a aula de hoje é até 12h30. Não é para sair, não. Senão não vai ter presença. Nada disso, todo mundo aqui. Então, eu estava fazendo a prova de mestrado e caiu a proteção das minorias na nova lei de sociedades anônimas. Mais uma vez, frio no estômago, nem li a nova lei de sociedades anônimas, não tinha lido, tinha saído há 2 meses. Eu disse, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí eu fui para a parte histórica, né? Comecei a falar da Companhia das Índias Ocidentais, que as minorias não ficavam protegidas, e que isso gerou uma conturbação societária na Holanda, lá do século XVI, exatamente pela ausência de uma proteção daqueles investidores que não podiam participar das deliberações. Não toquei na nova lei de S.A. Foi aprovado com louvor nessa matéria, porque fui atrás da gênese, da genética. O examinador adora isso. Então, eu trago a genética. A origem do habeas corpus, relacionada com os direitos humanos. O primeiro marco foi um documento considerado como a base da democracia, chamado de Habeas Corpus Act, 1679, 1679. Sociedade inglesa absolutista, nos anos de 1600, e em 1816 foi estendido para todo tipo de prisão ilegal, que era anteriormente permitido em favor de acusados de crimes. No Brasil, a preocupação com a liberdade individual foi objetivada em 1821, quando então príncipe regente Dom Pedro I, que era considerado um autoritário, né? Mas veja bem, ele decretou que nenhuma pessoa livre no Brasil poderia ser presa sem ordem por escrito do juiz ou magistrado criminal do território, exceto no caso de flagrante delito. Veja bem, 1821.
gratuidade, total ausência de requisitos de admissibilidade e a possibilidade de pedido liminar tornou-se o instrumento preferido para discutir quase todos os incidentes ocorridos no curso de processo penal e na execução da pena. O habeas corpus ele foi ganhando uma abrangência e uma admissibilidade, uma aplicabilidade tão grande que começaram a ocorrer deslizes na sua utilização. Eu dou um exemplo que, para mim, é simbólico. Há pouco tempo, o Tribunal Superior do Trabalho, lá em Brasília, ele concedeu um habeas corpus para um jogador de futebol, para ele romper um contrato que o vinculava a um clube e pudesse contratar com um clube no exterior. E o fundamento do preclaro ministro é de que o contrato era uma prisão. E foi concedido. Você vê que, na minha percepção, habeas corpus é quando está impedido de se locomover, né? O contrato é uma prisão, será que a gente pode usar isso para o casamento? Ia ser bom, né? Ter um habeas corpus. A despeito dos esforços das cortes superiores, o recurso ordinário em habeas corpus observa-se uma crescente utilização de tal remédio de forma irrestrita, cujas causas e consequências serão discutidas. A gente editou a súmula 691. A tentativa é sempre de restringir a incidência do habeas corpus, vocês vão ver os números que a gente traz. Aí editamos a súmula 691, que diz o quê? Você não pode pedir uma liminar contra liminar. Você entra com habeas corpus e um desembargador dá uma liminar, ou concessiva ou obstativa, né? E a parte, então, insatisfeita, seja o advogado, seja o Ministério Público, entra com outro habeas corpus no STJ, pedindo uma liminar contra essa liminar. Isso está brecado. Que a súmula 691 diz o seguinte, né? Decisão indeferitória de liminar de desembargador, diretamente no STJ, indeferida a impetração de nova ordem com pedido de liminar. Ou seja, você tem que aguardar o mérito, tem que aguardar o julgamento do mérito lá no primeiro grau, né, no juízo de origem, para depois, então, entrar com habeas corpus ou recurso em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar contra liminar não cabe. Não cabe, né? A gente está sumulado. Mas, volta e meia, o próprio STJ supera essa súmula 691. Então, você vê que nós mesmos, que deveríamos ser os primeiros a preservar a rigidez desse entendimento sumulado, a gente acaba superando a súmula em caso de teratologia ou de arbitrariedade absoluta. Vou interromper aqui para saudar o ministro Rogério Schietti, que acabou a sua palestra lá, o nosso corregedor, desembargador Basílio, desembargador Abicair, Mauro Martins, e quer que chegar. Começar a falar de direito penal na presença do ministro Rogério Schietti é sempre uma temeridade. Então, veja bem, a súmula 691 é exatamente no sentido da gente tentar estreitar os limites de incidência do habeas corpus. Mas, muitas vezes, nós mesmos acabamos superando a súmula 691, que ainda é uma vinculação do livre convencimento motivado, né? A gente não, mas nesse caso é teratológico, nesse caso existe uma ilegalidade, um arbítrio que não pode ser superado, e como na esfera penal o que está em jogo, na grande maioria dos casos, é a liberdade, a gente acaba tendo que enfrentar a situação e conceder a ordem para evitar que aquela pessoa fique mais tempo preso. Mas isso traz um prejuízo ao sistema de precedentes que a gente quer ver estruturado e consolidado. Vamos lá. Problemas gerados pela admissão quase restrita dos habeas corpus. 7.800 H6 e 1.600 RH6, recurso em habeas corpus, recebido por ministro na terceira sessão em 2022. Nós recebemos uma média de 50 habeas corpus por dia. Por dia. Então, evidentemente, isso acaba gerando
erros, equívocos de todo gênero. Em média, cada ministro da terceira sessão recebeu 11.500 processos em 2022, da primeira receberam 7.300 e da segunda 4.500. Ainda bem que o Belize já saiu aqui. O excesso do uso da força de trabalho gasta com esses habeas corpus acaba nos trazendo uma trava em relação à consolidação dos temas que a gente precisa. Então, veja bem, eu trouxe aqui os temas, painel de consulta do Banco Nacional do CNJ, remando de demandas repetitivas e precedentes, que mostra o seguinte: direito processual civil, 318 temas, tributário 244, direito civil 237, por aí vai. Direito penal 32, processual penal 20. A gente tem um número bastante acanhado de temas consolidados. O tribunal deveria ser a corte dos recursos especiais para pacificar a jurisprudência infraconstitucional, virou a casa dos HCs. Discutir casos específicos dos AREPs para discutir a admissibilidade. A gente não deveria estar discutindo casos específicos, mas os arbítrios são tão evidentes, são tão gritantes, que a gente acaba entrando no caso específico para evitar que aquela ilegalidade permaneça numa necessidade, né? Bom, vou acelerar um pouquinho. Duplicidade de trabalho. Os ministros que vão julgar habeas corpus. As consequências. Os tribunais de origem recalcitrantes tendem a não aplicar novos entendimentos do STJ e mesmo do STF, quando fixados em julgados de habeas corpus ou seu recurso ordinário. O ministro Rogério Schietti informou, estou referindo aqui na presença, que os 11.181 habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública de São Paulo, no STJ, a ordem foi concedida em 6.869, quase 62% dos habeas corpus com ordem concedida. Então, a gente vê o grau de descumprimento dos precedentes. O tribunal, continua o ministro, esses dados são a tradução inequívoca e indesmentível de que o volume de trabalho das turmas criminais, ocupadas em mais de 50% por habeas corpus oriundos de São Paulo, dos 68.778 distribuídos, 35.000 vieram de lá. Então, nós temos uma recalcitrância absurda, imotivada, desnecessária, de determinados tribunais do país, que diz o seguinte: nós temos nosso próprio entendimento, não vamos cumprir os precedentes. E, enquanto isso acontecer, não haverá segurança jurídica, não haverá previsibilidade de decisões judiciais, que vai haver um pandemônio jurídico, cada um vai decidir de acordo com o seu senso pessoal de justiça. Isso é tudo que não pode acontecer, não com um volume desse. Então, senhores, o ministro Rogério é um combatente empedernido em relação a isso, e nós temos alguns outros tribunais que também agem de uma forma bastante resistente, retrógrada, mas o Tribunal de São Paulo, especificamente, é um exemplo do que não deve ser feito, porque chegamos a ouvir de determinados desembargadores o seguinte: não, a gente sabe, então, vamos dizer, eles prendem um garoto com uma quantidade ínfima de maconha, aí decreta preventivo. E o garoto é julgado, mas ele estava fumando com outro, então estava fornecendo a título gratuito a tráfico. O garoto é julgado e condenado. Aí dizem os desembargadores: a gente sabe que lá em cima vocês vão soltar, mas quando chegar lá ele já ficou 1 ano preso. Isso é cabeça de juiz. E é assim que está funcionando. Então, a gente tem um trabalho hercúleo para tentar corrigir essas coisas. Mas os tribunais têm sua autoridade, sua autonomia. E aí, aquilo que eu falei no início, tem que mudar a cabeça. A gente tem, e vocês, que serão os juízes do futuro, os juízes de amanhã, é que tem essa missão.
No caso específico que referi, o STJ analisava a situação de 1.018 condenados pela Justiça de São Paulo por tráfico de drogas, dito privilegiado, condenados a 1 ano e 8 meses de reclusão, regime inicial fechado. Para que isso? Circunstância que, em 78% dos casos, o STJ reforma o regime inicial para qualquer dos menos gravosos. Então, veja bem, é uma questão, é uma vinculação absolutamente ideológica. É uma questão de ideologia. Estou acelerando já, viu, desembargador? Então, as sugestões, que não interessam muito a vocês, vamos ver jurisprudência relevante. Já estou me encaminhando para o final, tá? Habeas corpus 112.776, de 2013, o Pleno do Supremo Tribunal Federal falou bis in idem, e isso é importante para a prova, tá? Porque isso é matéria que pode cair, tem jurisprudência consolidada. Bis in idem quando valoradas a quantidade, a nocividade ou variedade de drogas na primeira e terceira fase da dosimetria. STF reafirmou a tese, no ARE 666334, sobre a sistemática da repercussão geral. Habeas corpus 111.840, Pleno do STF, inconstitucionalidade incidental da obrigatoriedade de regime inicial fechado para crimes hediondos. A discussão foi a seguinte: o crime hediondo não é uma mera definição objetiva, é de hediondo porque a lei diz que é. Hediondo é aquele crime que causa repugnância, repulsa, né, que traz uma tragédia moral, social, no caso concreto. Isso aí está repousado a hediondez. Então, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu o seguinte: você não pode dizer que é hediondo só porque a lei estabeleceu como hediondo. Isso é inconstitucional. Então, tem que ser analisado o caso concreto. Então, é a constitucionalidade incidental, e se dizia que é obrigatório o regime fechado porque aquele crime é hediondo, como o caso do tráfico privilegiado, que o menino está lá com um cigarrinho de maconha fumando com um colega. Ilegalidade de invasão de domicílio, fundada apenas em elementos não verificáveis, como denúncias anônimas ou atitude suspeita do réu. Serviu como melhor detalhamento decidido pelo STF, que firmou a tese de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, que indique que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar. Essa foi a decisão do STF. No STJ, o leading case foi do ministro Rogério Schietti, mais uma vez, em que ele apontou de uma forma descritiva, detalhada e aprofundada os malefícios que essas invasões de domicílio eles trazem. E é preciso que a gente, aqui, eu quero parar um pouquinho para discutir esse assunto. Ministro Rogério, fique inteiramente à vontade para interferir, que essa matéria é sua. Tá? Mas o que acontece, senhores? O que a gente vê é com reiteração no Superior Tribunal de Justiça. O jovem, normalmente de periferia, né, negro, ele é preso em um determinado local com uma quantidade pequena de maconha, e aí o policial diz o seguinte: bom, mas ele espontaneamente me levou até a casa dele, que é a 4 ou 5 quadras dali. Eu não conheço isso, né? A gente é do Rio de Janeiro, sabe que isso não funciona. Então, ele, ao prender o rapaz, lá com as trouxinhas de maconha que ele estava vendendo, o rapaz disse assim: não, mas eu queria te levar na minha casa. Então, vamos lá, porque lá tem uma quantidade maior. O policial entra e ele, então, sai preso, já com aquela quantidade, vai ser condenado pelo tráfico. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: o policial simplesmente passa na comunidade, vê uma casa que ele já tem algum tipo de informação, mete o pé na porta, entra, revista tudo. Quando acha um entorpecente, está preso em flagrante, tudo bem. Quando não acha, diz: desculpe, foi mal. E a pessoa teve a sua casa invadida, vasculhada, revirada. E é o que a gente costuma pregar nos nossos debates, né? Se isso fosse uma medida, já seria equivocado, mas se fosse uma medida generalizada para todos, a gente podia entender, né? Faz isso no Jardim Pernambuco. Entra lá, diz: teve uma denúncia anônima, mete o pé na porta, entra e vasculha a casa.
Vai lá na Delfim Moreira e faz isso. Mas só na periferia. A pessoa já tem todas as agruras da pobreza, da miséria, da falta de condições, ainda tem um policial metendo o pé na porta, foi uma denúncia anônima. Se achou, achou. Se não achou, desculpe, foi mal. Então, pelo acórdão condutor do ministro Rogério, a unanimidade, primeiro a sexta turma, e depois com a adesão também da quinta turma, estabeleceu que tem que ter motivos relevantes, porque se ele tem indicativo que uma casa tem entorpecente armazenado, pega o mandado. Pega o mandado de busca e apreensão, e aí a gente vai entender. Na ementa do acordo do ministro Rogério Schietti, parece que estou fazendo a palestra para ele, eu preferia que ele não estivesse aqui. Ele diz o seguinte: o homem mais pobre pode, em sua cabana, desafiar todas as forças da coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o rei da Inglaterra não pode entrar. A casa, o domicílio, é o elemento inviolável e mais sagrado do homem. Quando você chega e diz, estou em casa, graças a Deus. Aí você, no meio de uma madrugada, numa periferia em que você já vive na angústia da insegurança, da carência de recursos, você recebeu um pé na porta e uma vistoria generalizada, a casa toda revirada, e depois um pedido de desculpa, isso não se justifica. Daí nasceu a sugestão também, que eu fico com muito orgulho, que eu digo que surgiu da nossa sexta turma, da obrigatoriedade de portar as câmeras nos uniformes, o que é feito nas polícias dos países mais civilizados. Não é nada tão caro que a polícia não possa usar. E, na verdade, é um elemento de segurança para o próprio policial, porque muitas vezes o policial ele é recebido a tiros, ele não tem como provar isso, não tem como demonstrar, e ele acaba sendo responsabilizado por alguns excessos que podem acontecer. Então, o uso da câmara a meu ver, um passo no sentido da civilidade, da civilização, da verdade real do que acontece na rua. O que acontece na rua a gente nunca sabe. E, por incrível que pareça, o governo do Estado de São Paulo e o governo do Rio de Janeiro estão resistindo a colocar as câmeras. Promete, adia, posterga. Eu não consigo encontrar uma justificativa para a gente camuflar isso. Então, tem direito de agir nas sombras, de agir no subterfúgio, mas vamos chegar lá. Isso tudo é um processo. Então, a questão da ilegalidade da invasão de domicílio é um tema fascinante. Tá? E, por último, eu botei até em negrito, que é o RHC 158.580, também da sexta turma, que fala da ilegalidade da busca pessoal ou veicular, fundada somente no tirocínio policial, como nervosismo ou atitude suspeita do agente. O entendimento ainda não está consolidado. A gente vai brigar muito por causa disso ainda. As coisas lá não são tão simples, né? As pessoas olham e dizem, discute e tira uma decisão. Não, as coisas têm um processo dialético, a gente discute, debate, diverge, e a gente continua debatendo na hora do lanche, até chegar a uma consolidação. Essa questão da busca pessoal é uma coisa que a mim traz um certo incômodo, que eu tenho receio disso trazer um bloqueio demasiado na atividade policial. E eu sei e concordo que o policial acaba se valendo de elementos de pura subjetividade para escolher quem vai ser vistoriado, né? Eles têm suas expressões, né? Vou dar uma geral, uma dura, o baculejo. Eles têm algumas gírias que dizem, mas eu creio que a gente vai ter que moderar essa inibição da atuação policial, porque quando vai haver atitude suspeita? O que é atitude suspeita? Se a gente mesmo não consegue definir no precedente. É o quê? Um volume de arma na cintura? É só assim que será atitude suspeita? A gente vai ter que discutir isso muito. E, provavelmente, eu devo acabar vencido ou convencido de que isso é o mais correto. Mas esse tema não está consolidado ainda, mas é uma discussão muito boa.
Então, senhores, já encaminhando para o final, a gente vê, nós somos profissionais do direito, tá? Então, nós somos sempre questionados pela população em geral, familiares, amigos, né? Os parentes em geral questionam muito. Absurdo, a decisão do Supremo, como é que esses caras decidem desse jeito? Todo mundo dá pitaco, todo mundo dá sugestão, todo mundo critica, e muitos colegas nossos fazem a mesma coisa. E, na verdade, esse caso da declaração de inconstitucionalidade do crime de porte de maconha. O que é que vai fazer? Como é que vai tratar o traficante? Como é que o usuário vai comprar? É lógico que o órgão jurisdicional ele tem que decidir o caso concreto, que é o pedido de inconstitucionalidade do porte de maconha para uso próprio. Depois, os desdobramentos vão surgindo em outros pedidos, em outros processos. No momento que eles têm que decidir é isso. O Supremo erra? Pode ser, feito de homens, né? Mas o próprio quero trazer para vocês agora. O que acontece? Em 1913, Rui Barbosa, numa discussão com Pinheiro Machado, 1913, no Senado Federal, o Pinheiro Machado criticava muito uma decisão do Supremo Tribunal Federal, 1913. Estamos falando de 110 anos, você vê como isso não é novidade. Então, o senador Pinheiro Machado criticava muito uma decisão do Supremo Tribunal Federal e o Rui Barbosa disse assim: em todas as organizações políticas ou judiciais, sempre há uma autoridade extrema para errar em último lugar. O Supremo Tribunal Federal, não sendo infalível, pode errar, deve errar, mas alguém deve ficar o direito de errar por último, de decidir por último, de dizer alguma coisa que deva ser considerada como erro ou verdade. Mas isso é humano e é o único sistema que nós temos. O Supremo pode errar? Pode, mas ele tem a prerrogativa de errar por último. E a gente não tem o que fazer, a gente tem que seguir, né? Porque isso é um sistema hierarquizado. É lógico que se cada um de vocês quiser fazer o distinguish em cada um dos precedentes, vai ter. Vai ter cabedal, vai ter elemento, vai ter dogmática, vai ter sustentação acadêmica para fazer o distinguish. E o nosso sistema permite, porque a nossa Constituição ela é principiológica, ela é toda enunciativa, né? Direito à vida, à saúde, à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana a gente decide o que quiser, fazendo uma digressão das mais aprofundadas. Mas se cada vez que a gente for usar um distinguish para fazer justiça no caso concreto, a gente parar e refletir, a gente vai verificar que a gente não está contribuindo para a consolidação do nosso sistema judicial, para a questão da segurança jurídica e da previsibilidade das decisões. Cabe a nós efetuar essa mudança de paradigmas, essa mudança de forma de atuação, essa mudança de pensar e de operar o direito. É difícil, mas essa é a nossa missão. Eu agradeço a vocês. Tudo de bom. Vamos agradecer mais uma vez ao ministro Saldanha. Com certeza, os nossos alunos saberão aproveitar no dia 3 de setembro, na prova, as lições aqui trazidas. Eu quero saudar mais uma vez o ministro Schietti, agradecer. Me criticaram, ministro. A EMERGE fazendo 2 eventos na mesma hora. A EMERGE é grandiosa mesmo. E eu sou hiperativo, então, só junta a grandeza da EMERGE com a minha hiperatividade. Nós tivemos um evento maravilhoso,
no nosso auditório, na sede, e esse evento que, com certeza, vai entrar para a história. Saudar o desembargador Abicail, nosso corregedor, desembargador Basílio, agradecer ao conselheiro, desembargador Mauro Martins, que nos propiciou um evento extraordinário, como eu já disse a vocês no início. Já saiam daqui na parte da tarde, no YouTube da Emerge, assistam a conferência do ministro Rogério Schietti, saudar o desembargador Joaquim, também, que estava ali, acho que já saiu, e parabenizar o desembargador César Cury. Por quê? Porque hoje, às 16h, todos convidados, cascata de camarão, champanhe francesa, todas custeadas pelo desembargador César Cury, porque ele vai inaugurar a escola de mediação. Né? Muito do que se falou aqui das dificuldades da jurisprudência podem ser sanadas pelos métodos autocompositivos. Né? E, para encerrar o nosso evento, eu fiquei aqui pensando que realmente ouvir o ministro Saldanha, as referências ao ministro Schietti, ao ministro Belize, o epíteto do Superior Tribunal de Justiça de Tribunal da Cidadania realmente é um epíteto verdadeiro. Nessa preocupação com o vulnerável, com as minorias que nós temos assistido, ainda que contra majoritário, como aqui também foi dito, né? O magistrado terá coragem e não esperar aplausos. Eu acho que essas palestras de hoje, elas devem ser revisitadas, mesmo quando vocês forem magistrados. Eu dou, antes de dar por encerrado, entregar o nosso certificado, né? A Emerge não paga os seus palestrantes, mas capricha no certificado. Todos liberados, agora está liberado. Vão para a biblioteca, Vão pegar lanchinho na biblioteca.